Esta última sondagem é o tema inicial do Frente a Frente desta noite com Rita Matias e Bruno Gonçalves, um PS Chega. Muito boa noite aos dois. Rita, o seu partido perde 1% nesta sondagem. Consegue encontrar as razões? É circunstancial ou é aqui uma tendência que pode aumentar e que começa desde que o Chega perdeu votos nas eleições europeias? Antes de mais, boa noite a ambos. Dizer que as sondagens são o que são e todos os líderes gostam de dizer isso mesmo, portanto, não sei o que quer dizer. Mas todos gostam de ver números positivos também. Sem dúvida, e é positivo ver que, apesar de toda a oposição que vai sendo feita ao Chega, e sabemos que, ao contrário de outros partidos, o Chega tem que enfrentar uma comunicação social que não é favorável, tem que encontrar uma oposição que é desleal na forma como faz o combate político ao Chega, é positivo mantermos-nos como terceira força política consolidada e, acima de tudo, preparados para ir para a rua num cenário onde vemos um governo que quer novas eleições. E acho que as leituras não têm que ser feitas só em relação ao Partido Chega, têm que ser feitas em relação à direita que está em queda. E falo como eleita pelos portugueses, não só como representante do Partido Chega, falo como jovem, que gostava que de março tivesse vindo uma alternativa para Portugal, para os portugueses, e é lamentável ver que a direita está a perder esta oportunidade. Eu não compreendo como é que o Partido Socialista cresce 4%, como é que o Partido Socialista, que tem um conjunto de líderes que estão indiciados por escândalos de corrupção, um Partido Socialista que apoia regimes e partidos que branqueiam regimes com... O que é que isso significa? Ou as sondagens... Já agora, se me permite, votos de sucesso e que, ao contrário da candidata com quem se está a defrontar, que a sua bandeira principal não seja o alargamento da interrupção voluntária da gravidez. A bandeira principal... Fica aqui o repto. Para já, o orçamento, já temos datas para o início das negociações, das quais o Chega se auto-excluiu. Porquê é que no seu partido se diz que o governo anda a provocar o Chega? Bom, antes de mais, tenho só que fazer aqui uma nota, porque parece que de repente o Chega passou a ter 1% nas sondagens. Não, o Chega continua consolidado como terceira força política. Não, porque tenho que dizer isto porque ouvir o Partido Socialista dizer que, de facto, isto é um grande sinal para o Chega. Não, a existência e a manutenção do Chega, 5 anos depois, é um grande sinal para os partidos do sistema, não é para o Chega. Porque se o Chega fosse um epifenómeno, seria então porque o sistema tinha feito era o texto uma algodão, análise, as eleições europeias eram o texto algodão. Tinha conseguido dar a volta aos problemas, mas não consegue. Continuamos com escândalos de corrupção, continuamos com serviços públicos que não funcionam, continuamos com problemas na imigração. E é por isso que partidos como o Chega, seja o Chega ou seja outro qualquer, basta olhar para o cenário europeu. Mesmo quando partidos da família do Chega decrescem, surgem outras alternativas à direita que têm exatamente as mesmas reivindicações. E, portanto, não continuem a andar nesse discurso, nessa postura arrogante, sem compreenderem que foram os vossos partidos com séculos de história que defraudaram as expectativas dos portugueses. E há um novo eleitorado que se sente representado por estes partidos. Em relação ao Orçamento de Estado. Porque é que o Chega anda a dizer-se provocado pelo Governo? Porque é uma postura que vai sendo continuada. Se reparar, o líder parlamentar do Partido Social Democrata dizia em março que o parceiro preferencial de negociação seria o Partido Socialista. Como se não existissem alternativas à direita, já nem falo só pelo Chega, como se não fosse possível criar uma outra maioria sem contar com o Partido Socialista. Vemos outros líderes da Aliança Democrática, do CDS, dizerem que, de facto, não contam com o Chega para a negociação, contam com o Partido Socialista. Portanto, há provocações sucessivas. E, acima de tudo, nunca houve uma tentativa de dialogar frente a frente para que os portugueses pudessem ouvir. Os contactos que são feitos com o Chega é na calada da noite, é no SMS que não pode ser revelado, é na conversa que não pode ser dita no bastidor. E isto não é honesto. Os portugueses não conseguem escrutinar e depois fica uma confusão do diz que diz que não diz. Mas no que é que Luís Montenegro foi mentiroso, como acusa o Chega? Foi mentiroso na medida em que garantiu ao Chega que não existia qualquer canal de diálogo e de negociação com o Partido Socialista. E nós sabemos por várias formas até que André Ventura disse que não iria trazer a público pelo respeito da privacidade de algumas conversas, há conversas com o Partido Socialista. E não é honesto Luís Montenegro dizer que não as há e depois, na verdade, existirem. Portanto, neste momento, Luís Montenegro definiu que o seu parceiro, com quem terá que criar uma maioria de aprovação do orçamento, é o Partido Socialista. Porquê? Porque ao Partido Chega não basta abster-se para que o orçamento passe. O Partido Chega tem que votar favoravelmente. É isto que a geometria parlamentar obriga. E, portanto, nós não podemos assinar de cruz para com um partido que não tem respeitado o Chega desde que tomámos posse na Assembleia da República. E um partido que assume como estratégia anular e
espezinhar o Chega, não só do ponto de vista das bandeiras eleitorais, como do ponto de vista histórico. O que o PSD faz aos partidos à direita é dar um abraço de urso, como fez com o CDS, como está a tentar fazer com a Iniciativa Liberal, por forma a estancar e não permitir que outros parceiros à direita surjam. Mas isto não é honesto porque, como eu dizia inicialmente, os portugueses querem uma força como a do Chega. Se soubéssemos todos nós dar esta alternativa para não vermos o Partido Socialista crescer nas sondagens, porque é dramático pensarmos, se tivermos eleições no final do próximo ano ou no início Os votos só contam se forem não Chega, senão não são importantes. Os votos são todos importantes, mas é lamentável perceber que o cancro de Portugal é o socialismo, aquilo que conduziu Portugal à desgraça que está, onde os jovens... Não são chavões, são os jovens que estão fora do país, são as pessoas que não têm acesso à saúde, são os imigrantes que estão a viver na rua. Para este orçamento, para resolver os problemas dessas pessoas. pessoas. Nós vamos continuar a apresentar propostas. Nós vamos continuar a apresentar propostas. É que este orçamento corre o risco de não ter propostas do Chega. Não é verdade. Essa não é a nossa postura. Se o Chega se auto-exclui das negociações prévias. Como é que vai impor a sua... Há dois processos para explicarmos aos portugueses. Há o processo pré-orçamental, onde o Sr. Ministro das Finanças e a demais equipa se senta com os partidos e ouve o que é que são as reivindicações prévias para que o orçamento seja aprovado numa primeira fase, e por isto há uma primeira aprovação, e depois existe uma fase onde todos os partidos na Assembleia da República podem fazer propostas de alteração. O Chega detesta o Partido Socialista, mas apresentava 120, quer impor 130 as suas medidas propostas. Na especialidade. Exatamente, na especialidade não é impor, é propor, e os outros partidos na Assembleia podem aprovar ou chumbar. E, portanto, as nossas propostas serão as propostas conhecidas. E com quem vai fazer as coligações nesses debates da especialidade? Com quem fará? Com quem quiser votar. Se o Partido Socialista quiser ser coerente com aquilo que vai dizendo agora, vota ao lado do Chega. Se não votar... E uma oposição que não quer saber do país. E, portanto, quando o Partido Socialista diz que vai a jogo porque quer negociar um orçamento que seja bom para os portugueses, o que os deputados do Partido Socialista estão a fazer... Não trazia estas propostas. O Partido Socialista também não quer negociar neste momento. Estão todos a tentar provocar eleições. Isto é o mais honesto dizer que querem salvaguardar o país e que querem salvaguardar os portugueses. Porque os portugueses, neste momento, deviam estar mais preocupados com a campanha de vacinação contra a Covid-19 que vai iniciar outra vez do que com a nova campanha para eleições legislativas. Mais vacinação para a Covid-19 já não chega. Já não chega, já não há escândalos suficientes. Olha, aproveita o cargo europeu que tem para escrutinar a vergonha que foi os contratos que ainda não são públicos em relação à Covid-19. Sim, mas aproveitarei o meu... Rita, já deve ter olhado para os dados que o Governo enviou aos partidos. O que é que achou? Bom, de facto, parece-nos, à semelhança do que o Bruno dizia, preocupante perceber de onde é que vem este aumento de receita, porque nos parece difícil que não o façam sem aumentar aquilo que são os impostos aos portugueses. Isso é profundamente incoerente com a campanha eleitoral que foi levada por Luís Montenegro, com aquilo que são os pedidos das direitas, e já não falo só do Chega, para que se alivie não só às empresas, mas também aos portugueses, e isto é o que o Chega tem dito. Não nos ficamos satisfeitos só com descidas de IRC, isso não basta. Queremos aliviar na vida dos portugueses, e não só dos jovens, de todos os portugueses. Esta tem sido a grande bandeira do Partido Social Democrata, tem sido fazer alívios fiscais aos jovens, nomeadamente com a medida do IRS jovem. O Chega não se contenta só com essa medida, aliás, tinha uma proposta própria, que era em tudo semelhante à proposta do Partido Socialista e que tinha, de facto, um alívio à classe média e à classe baixa, não só à classe alta, conforme o Partido Social Democrata propôs. Era idêntico, os valores eram idênticos. E, portanto, as nossas preocupações são estas. Mais do que fazer a receita do Estado crescer, é fazer a receita e as carteiras dos portugueses aumentarem, porque é isto que os portugueses nos pedem. E, portanto, não compreendemos como é que depois, a nível do IRS, aquilo que é aprovado no Parlamento são aumentos de 50 cêntimos, de €1, de €1,5, e já é uma confusão. E para as empresas são 500 milhões. Mas e depois, para o Estado, 2% das são empresas. mais 20% do orçamento. É isto que as pessoas não compreendem. E esse 20% depois é executado em quê? No aumento de gorduras do Estado. É porque aquilo que nós temos visto também e que temos criticado é que, ao contrário do prometido, Luís Montenegro tem engordado o aparelho de Estado. Tem aumentado as contratações, nomeadamente para órgãos de nomeação política. E isto preocupa-nos. E, portanto, temos que conhecer melhor os números, temos que perceber também, a nível das propostas, de onde é que esta receita vem e de que forma é que vai ser aplicada. Vamos aguardar explicações, vamos aguardar também por essa primeira reunião, a segunda, aliás, em que o Chega... Apesar de nos demitirmos de negociações, não nos demitimos do escrutínio e da oposição que tem que ser feita. Demitiram-se dessas negociações, mas pergunto se a zanga do Chega com o Governo é extensível a todas as propostas legislativas, nomeadamente à questão do IRC e do IRS jovem. Tanto que não, que André Ventura disse que se o Governo quiser apresentar noutros moldes, noutros mecanismos legislativos, essas propostas, ou, por exemplo, garantir os aumentos que foram consagrados para, por exemplo, as forças policiais ou para classes profissionais específicas, estamos disponíveis para chegar a essa modalidade e sabemos que o Partido Socialista também já abriu porta a isso. Segundo Pedro Nuno Santos, que é o Chega e a Iniciativa Liberal, que vão ter de aprovar o orçamento do Governo AD. Não, é o contrário.
Antes de Pedro Nuno Santos vir a terreiro, ainda Pedro Nuno Santos estava de férias e nós já dizíamos que queriam estar no governo não, aqui. Havemos de estar no governo. Não, queriam estar no governo com o PSD. Não queremos todos estar no governo. A Rita disse, inclusive, se querem propostas do Chega... Era o mal menor. Agora, se querem propostas do Chega, então que convidem o Chega para o governo. Porque sabemos aplicá-las melhor, porque infelizmente... Passar 2 semanas que apresentem o nosso orçamento que nós aprovamos. Vocês querem estar com o PSD. Não, nós queremos é que as coisas sejam executadas. Temos um Partido Social Democrata que propôs, de facto, controlar a imigração e aquilo que vimos hoje é abrir mais um instituto para regularizar mais 400 mil pessoas. Portanto, não é regularizar que resolve a questão da imigração. Então é deportar as pessoas. Não é deportar, é deportar aquelas que forem necessárias, aquelas que tiverem registro criminal. Se não é regularizar e não é deportar, qual é? A solução é avaliar caso a caso. Não, é avaliar caso a caso e escolher e perceber aquelas que podem contribuir e aquelas que não podem contribuir. Isto só para dar um exemplo de porque é preciso que o Chega lá esteja. Porque fazer o que está a ser feito é imitar o Partido Socialista e para isso, votem no PS. Se é para fazer mal, votem no PS. Não vale a pena ter um PS 2.0. Votem no PS pelo menos para responder as perguntas, porque a Rita diz, mas então vão regularizar 400 mil portugueses. Prefere que não sejam regularizados. Imigrantes. Prefere que sejam não regularizados. Se não forem úteis para o país, prefiro que voltem para o país deles. Então que sejam 400 mil deportados? Todos deportados. Se não tiverem nada de utilidade para Portugal, todos deportados. Olha, posso dizer porque comecei o dia na Igreja dos Anjos e fiquei chocada com aquilo que vi. Vi, por exemplo, uma imigrante brasileira que está há 9 anos à espera de regularização. E, portanto, como é que nós nos propomos? Não, deve-se compreender como é que nós nos propomos a regularizar mais 400 mil. E isto foi o que o Chega disse. Quando temos pessoas cá que estão há 9 anos a dormir na rua, que foram traficadas e que estão à espera que a vida se lhes resolva. Então vamos lá ver. A Rita hoje de manhã conheceu... A Rita hoje... Para concluir este frente a frente desta noite, enfim, se não houver orçamento aprovado, haverá um retificativo e provavelmente o país até vive sem eleições. Vamos ver. Nós preferíamos que não existissem eleições. Os portugueses deram-nos um mandato que supostamente é para 4 anos. O governo não quer garantir essa estabilidade, formando uma aliança maioritária, quer continuar neste tipo de gigajogas que não beneficiam os portugueses, que não credibilizam as instituições. É lamentável, mas que sabemos que estão a forçar a barra para ter eleições, sabemos. E não é só o Partido Social Democrata, o Partido Socialista também se está a deixar animar por estes 4% a mais nas sondagens. O Partido Socialista nunca disse que se demitia das negociações. Isso é quem quer boicotar. O Partido Socialista faz o contrário. As propostas que estão a dar, como inegociáveis, como o IRS, são propostas que sabem perfeitamente que não há uma visão comum entre PS e PSD. Não há. E não vão chegar à visão comum. Por isso é que somos oposição. Se vocês têm uma visão comum, não deveriam ser oposição, deveriam ser coligação. Coisas que sabem à partida que não é possível. E quando é que o fizeram? Isto é que é importante dizer aos portugueses. Então... Pedro Nuno Santos só colocou os seus limites depois de André Ventura vir a público dizer então não contam connosco para o Orçamento de Estado. Portanto, Pedro Nuno Santos agiu em reação. André Ventura é o Nicolau Copérnico da política portuguesa. À volta dele tudo se centra. Pedro Nuno Santos, de facto, não soube jogar na antecipação. Bruno Gonçalves. Boa noite aos dois. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada.